Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Michael Lima e nós temos a alegria hoje de dar início ao programa Deus e Eu. Nós temos a alegria hoje de receber aqui no estúdio o pastor Eduardo Lopes, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Três Lagoas. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Michael Lima. Amém. Seja bem-vindo no programa. Deus abençoe. Obrigado por dar um tempo para a gente poder estar conversando, né? Amém. Deus abençoe. A alegria é toda minha de poder participar do lançamento desse brilhante programa. Deus e Eu, com certeza, é o primeiro de muitos e é uma alegria poder estar ao lado deste jovem pregador, deste jovem obreiro e que será também o âncora dessa programação, o irmão Michael Lima. A satisfação é toda minha. Nós queríamos saber, pastor, como foi o início de tudo? O início do ministério, da chamada que Deus colocou no seu coração, como foi o início? Sim. Bom, Michael, eu tenho um ministério hoje de aproximadamente 27 anos pregando a palavra de Deus. Completo este ano 41 anos de idade e prego o evangelho desde os 13 anos. Eu sou oriundo de uma família muito humilde, muito simples, da cidade de Mauá, e com 13 anos de idade recebi o chamado de Deus para ser um pregador do Evangelho, ainda muito jovem, e de lá para cá Deus tem nos sustentado, Deus tem nos inspirado e nos dado graça para exercer o ministério que Ele mesmo nos confiou. E eu fui evangelizado por um jovem que faz muito tempo que eu não vejo, quem sabe um amigo querido, o irmão Renato, né? Que há muitos anos eu não vejo, quem sabe ele veja essa programação e possa entrar em contato conosco, um amigo que era um amigo querido, amigo de escola, e ele me levou para a igreja com 12 anos para 13 anos e eu adentrei na Assembleia de Deus para nunca mais sair. Uma igreja que eu amo, uma igreja que eu sirvo e uma igreja que enquanto viver servirei a Deus nas Assembleias de Deus. Com 15 anos de idade eu já era líder de jovens, fui consagrado a presbítero muito jovem, com 18 anos, a evangelista com 23 anos e a pastor com 24 anos nas Assembleias de Deus do Ministério do Belém. Né? E até aqui Deus tem nos sustentado, crendo na promessa, crendo no chamado que Ele nos fez. Começamos de forma simples, pregando nos bairros da cidade, depois em cidades vizinhas, depois em outros estados, outros países. O tempo se passou, as promessas se cumpriram e, como eu sempre disse, caminhando debaixo da promessa, Deus me trouxe até aqui. Amém, glória a Deus. Pastor, nós sabemos que o senhor teve um tempo como itinerante pregando a palavra de Deus, mas hoje o senhor é pastor presidente aqui na cidade de Três Lagoas, da Assembleia de Deus do Belém, e eu queria saber do senhor como foi receber esse convite para pastorear a igreja e como está sendo, né, pastorear a igreja do Belém aqui em Três Lagoas. Sim, eu exerci o ministério itinerante por 5 anos. Na verdade, ainda jovem, sempre servia aos meus pastores que me presidiam, porque o segredo de um ministério abençoado é sempre ser submisso a um líder, porque só tem autoridade quem estiver debaixo de autoridade. Com os anos, Deus foi me fortalecendo no ministério, me dando graça, degrau por degrau, constituí uma linda família, sou casado com a pastora Paola Prado, tenho um filho muito bonito, que parece com a mãe dele, graças a Deus, que é o Eduardo Júnior. E depois de casado, assumi a primeira congregação, a congregação do bairro do Jardim São Vicente, na cidade de Campinas. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os campineiros, pastor Paulo Freire, não é? Que me presidiu nesta cidade,
e eu tive o privilégio de dirigir essa igreja por 1 ano, 11 meses e 16 dias. De lá, viemos para o interior do estado de São Paulo, aonde trabalhei junto com o pastor Emanuel Barbosa, o pastor Emanuel Júnior, dirigindo a congregação do Jardim Pevi. Abraço a todos os irmãos aí do Jardim Pevi, de Penápolis. Depois fui pastor na cidade de Buritama, depois fui pastor auxiliar em Araçatuba, depois fui pastor na cidade de Promissão por 5 anos, e aí sim veio a experiência como pregador itinerante. Por 5 anos, exerci o ministério como pregador, pregando em escolas bíblicas de obreiros, em convenções, até que chegou o momento de receber o chamado de Deus para pastorear a querida ADTL. Para vocês que nos acompanham e que irão nos acompanhar pelas redes sociais, ser pastor da ADTL é um privilégio. Na querida cidade de Três Lagoas, há 2 anos e 5 meses presidindo esta igreja e campo, e sem sombra de dúvida algo que marcou a minha vida, a minha família, o meu ministério, e é uma alegria depois de tantos anos dirigindo congregações, setores, pregando, 14 países visitados, pregando o Evangelho, e hoje poder presidir a querida DTL, sem sombra de dúvida, é uma experiência marcante e um presente de Deus. Pastor, o senhor falando sobre pregar no exterior, pregar em outros países, o senhor recentemente pregou no Japão, né? Sim. No EBOM, da Assembleia de Deus do Belém. E eu queria que o senhor falasse como foi pregar, né, nesse evento tão lindo, né? Que é direcionado na palavra de Deus, né? Conhecer mais a palavra do Senhor Jesus. Sim, uma experiência marcante, irmão Michael. Inclusive, como eu estou mandando abraço aos amigos, abraço ao pastor Gessival Barbosa, que é o presidente da Comadeja, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Japão, e foi uma experiência marcante. Viajamos quase 32 horas de avião, fazendo uma escala em Dubai, nos Emirados Árabes, e depois seguindo viagem à Terra do Sol Nascente, ao Japão. Foi uma experiência única, Deus tem abençoado aquele país, a obra tem crescido, e ser um pregador, não é, que atravessou praticamente o mundo e chegar no Japão é algo que glorifica o nome do Senhor. Como disse no começo, caminhando debaixo da promessa, porque com 13 anos, lá na cidade de Mauá, eu não tinha noção de onde o meu ministério poderia chegar. Não é? Andando nas ruas de Mauá, andando de ônibus, de circular, ouvindo as promessas de Deus, e agora poder pregar no Japão foi algo assim indescritível, uma alegria inenarrável, e eu só posso dizer que Deus é fiel. Ele é o maior patrocinador de sonhos que eu conheço, e ele pode, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 1 e 27, pegar as coisas que não são para confundir as que são e fazer das coisas pequenas coisas grandes para a glória e louvor do seu nome. Então, como disse, uma alegria inenarrável e uma experiência indescritível poder estar do outro lado do mundo, no Japão, pregando a palavra de Deus. Amém. Pastor, nós temos na Assembleia de Deus do Belém, aqui em Três Lagoas, a famosa Festa da Palavra, né? Sim. É muito comentada aqui na cidade. O povo vai para ouvir uma palavra de Deus, e o Senhor, como já pregou em muitos lugares, países, já visitou muitas igrejas, eu queria perguntar para o senhor como é preparar uma palavra para a Festa da Palavra. Eu acredito que o senhor já pregou a Bíblia inteira, né? Como é preparar uma palavra nova para a igreja? Na verdade, irmão Michael, a Festa da Palavra foi algo revelado pelo próprio Deus. Quando chegamos aqui na cidade de Três Lagoas, você é daqui, apesar de ser de uma igreja co-irmã, de um outro ministério, a ADTL sempre foi marcada por ser uma igreja que gostasse de festa, não é? De grandes movimentos espirituais. E quando eu cheguei em Três Lagoas, Deus me fez entender que aquilo que Ele tinha me dado e iria coadunar com a vontade da igreja. Como uma igreja acostumada com eventos, com festas, Deus, em revelação, falou ao meu coração que nós teríamos uma festa da palavra. Então começamos este evento, hoje já há 2 anos e 5 meses, ensinando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, somente este livro,
Chegamos agora no capítulo 19 e toda terça-feira 700, 750 pessoas frequentam a festa da palavra. É um culto que, para a glória de Deus, tem impactado não só a DTL, mas toda a cidade de Três Lagoas. E eu quero aproveitar para convidar você, Três Lagoense, você que mora em nossa cidade, para que venha conhecer a DTL, conhecer a festa da palavra. E o segredo, como você me perguntou, de como preparar uma palavra. Na verdade, Michael, eu entendo que não é preparar a palavra, porque a palavra já está preparada. É preparar o pregador. Então eu procuro me preparar em oração, em consagração e em estudo da palavra para então ministrar. Porque pregar não é prática, pregar não é habilidade humana. Eu costumo dizer, e se você ver os meus vídeos nas redes sociais, os meus vídeos de mensagens, que pregar não é ter horas de púlpito, assim como um habilidoso piloto de aeronave tem horas de voo. Pregar não é ter horas dirigindo o volante de um carro, assim como um habilidoso motorista faça. Pregar não é isso. Pregar é depender única e exclusivamente de Deus. E quando se depende de Deus, a palavra é revelada, o pregador se prepara, então do céu desce a revelação para ministrar a igreja. Porque pregar 2 ou 3 mensagens em alguns eventos pode não ser algo tão difícil. Agora, alimentar uma igreja todos os dias ou toda semana com a palavra e o povo está lá para te ouvir, é porque a revelação vem do céu. Essa glória não é do homem, essa glória é de Deus, que abre e que tem aberto a porta da palavra. Pastor, como o senhor tem viajado muito, viajou bastante o Brasil inteiro, viajou muitos países, eu queria que o senhor deixasse alguma experiência que o senhor teve ao longo de muitas viagens, para quem está nos escutando, está nos vendo aqui agora, né? Sim. Na verdade, foram muitas experiências que, se fôssemos contar todas, eu teria que voltar pelo menos uns 5 programas, não é? Porque são 28 anos, né? Vai se completar agora pregando a palavra de Deus. Dentre muitas experiências que tivemos, eu vi Jesus curar muita gente, vi Jesus batizar com o Espírito Santo, e eu me lembro uma vez pregando em um grande evento, quando, na hora da mensagem, o grupo infantil, como é de costume, iria sair do culto para ir para a sala deles. E o Espírito Santo falou comigo aquela noite, que não era para as crianças saírem, e eu era apenas o pregador convidado. Então, com muito jeito, eu disse ao pastor da igreja o que Deus havia me dito, e ele concordou. E naquela noite, Jesus batizou mais de 50 crianças com o Espírito Santo. Na hora da ministração, Deus visitou aquele grupo infantil e as 50 crianças que cantavam naquele grupo foram batizadas com o Espírito Santo. Essa foi uma experiência que marcou a minha vida. Pastor, nós sabemos que o senhor tem fortalecido o campo missionário. Fale mais sobre isso para nós. Sim. Quando chegamos em Três Lagoas, a ADTL, Assembleia de Deus Ministério do Belém, já era uma igreja missionária, sustentando projetos missionários em Moçambique, na África, e também em Cataguases, na cidade de Minas Gerais. Mas tudo começou numa manhã missionária, quando eu ministrei sobre o capítulo 6 de São João, falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque aquilo que aparentemente é pouco na mão dos homens, na mão de Jesus alimentou uma multidão. E naquela manhã Deus falou comigo que aumentaria as nossas tendas, as nossas estacas, concernente à obra missionária. Então começamos a trabalhar, juntamente com a irmã Elielma, que é a nossa coordenadora de missões. Um abraço, a irmã Elielma, toda a coordenação da SEMISEG, Secretaria de Missões Semeadores da Graça. Então, junto com eles, nós começamos a orar e Deus nos direcionou para que pudéssemos aumentar o nosso trabalho missionário. Então, assim, nós fizemos uma parceria com o Peru, com o país do Peru, agora uma parceria com a Argentina, onde daqui mais alguns dias estaremos enviando um casal de missionários, e também uma parceria com o Japão. Hoje a DTL sustenta um casal de missionários no Japão,
E o nosso projeto é que nossa igreja seja verdadeiramente um celeiro de missionários. Queremos enviar mais missionários e o meu projeto ao longo dos anos é ter pelo menos 50 missionários sustentados pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Três Lagoas. Sei que a princípio é algo que para muitos pode parecer um número inalcançável, mas como eu sempre digo, o Deus do céu nos fará prosperar. Os recursos sempre serão menores do que a visão, mas o Deus que dá a visão também enviará os recursos. Glória a Deus. Pastor, o senhor contou uma experiência agora já como pastor, né? Mas eu queria que o senhor contasse uma experiência, porque tem muitos jovens que têm o desejo de ser pastor, estão nessa caminhada. Eu queria que o senhor contasse uma experiência da juventude, algo que aconteceu com o senhor na juventude, no ministério, alguma experiência com Deus, que o senhor possa repartir com muitos jovens aí que se espelham no Senhor, se espelham em pastores também. Eu queria que o senhor deixasse uma experiência sua. Claro, para você que é jovem e anseia pelo ministério, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Para nós que somos pastores já formados, pastores que já têm um lastro de trabalho prestado, a nossa maior alegria é quando temos notícias de jovens que se apaixonam pela obra de Deus, que amam o santo ministério. Isso é sinal de que o avivamento tem chegado em nossa nação e que jovens têm sido impactados pelo poder da palavra e querem também ser pregadores. Como disse, eu comecei muito jovem e tenho experiências para contar também a vocês. Eu lembro-me que certa vez eu era o organizador de um grande evento na cidade de Mauá e nós convidamos um pregador. E naquela noite o pregador não veio. Um pregador muito famoso na época, e o meu pastor disse, já que ele não veio, quem vai pregar é você. E quando eu olhei para aquela situação, uma igreja lotada, esperando aquele pregador, e agora, como líder de jovens, ter que assumir aquela tribuna, foi uma experiência não muito fácil. Mas Deus me deu graça, abriu a porta da palavra, e dali Deus começou a revelar-me segredos e tesouros de sua palavra, e que tem nutrido a minha vida e norteado o meu ministério até o dia de hoje. Você que é jovem, acredite na sua chamada, seja obediente ao seu pastor, creia em Deus e o demais Ele fará. Pastor, nós estamos chegando ao final da entrevista e eu queria que o senhor deixasse para quem está assistindo uma palavra de Deus, uma reflexão para quem está assistindo a gente agora. Ok, vamos aproveitar esse instante para refletirmos na palavra de Deus. Um texto que para mim é muito importante, principalmente para a igreja dos dias odiernos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, João disse assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João diz para não amarmos o mundo, ele não está se referindo ao mundo criado, ao mundo cosmos. Ele está se referindo ao aion. A palavra aion, na língua grega, que revela a tradução deste mundo que João está dizendo, é o sistema de governo mundano implantado por Satanás. Então ele diz, não ameis o mundo. O grande desafio para os crentes desse tempo, para a igreja dos dias odiernos, é estarmos no mundo, mas não esquecermos que somos do céu. O barco, ele está na água, mas a água não pode entrar no barco. Porque se a água entrar no barco, o barco sofrerá um naufrágio. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode e não deve contaminar e nem entrar na igreja, porque senão nós teremos sérios problemas e detrimento em continuidade da obra. Então, para você que serve a Deus, para você que é crente, guarde o seu coração, busque a cada dia mais se santificar em Deus, em sua palavra, e com certeza a boa mão de Deus estará lhe abençoando. Nós não somos crentes para ficarmos na terra, nós somos crentes para irmos para o céu. A igreja será arrebatada, Jesus vai voltar. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16 que o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados em um abrir e fechar de olhos. Então nunca se esqueça disso. Não ame o mundo. Viva no mundo sem ser influenciado por ele, mas seja sim um influenciador das pessoas que estão no mundo. Como Jesus disse, sal da terra, luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não podemos negar quem somos. Somos a igreja, somos a noiva do Cordeiro, a legítima representante dos céus na terra. Somos, como disse Salomão, aquela que sobe do deserto como um exército com bandeiras. O céu está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, fique firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão, que Ele vem e nós estaremos nos encontrando com Ele nos ares, aonde seremos arrebatados. Que Deus lhe abençoe, guarde esta palavra e viva para a glória de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém. Nós queremos agradecer a presença do pastor aqui e dizer que nós estamos à disposição do ministério. Amém. E nós esperamos receber o senhor novamente aqui no programa muito mais vezes, né, irmãos? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Eu agradeço, irmão Michael, pelo convite. Quero lhe parabenizar pela brilhante entrevista. Você, como eu disse no início, que é um jovem obreiro, um jovem pregador. Além de ser pregador, tem também o dom de Deus de cantar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar. E tenha certeza que em outras oportunidades, podendo e a minha agenda me dando disponibilidade, será uma alegria poder estar aqui com vocês. E assim, com certeza, Deus continuará vos abençoando nesse lindo projeto que é o programa Deus e Eu. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, esse foi o programa de hoje. Deus abençoe você que esteve assistindo, Deus abençoe sua casa, sua família. Segunda-feira que vem, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos aqui de novo. E nós teremos a alegria de receber o pastor Heverton, pastor regional na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Três Lagoas. Você não pode perder, será uma bênção. Compartilhe esse vídeo, siga as redes sociais, amém? Fique por dentro de tudo que vai acontecer no programa, que eu tenho certeza que será bênção para sua casa e para sua família. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até lá.